Bem, nós temos aqui uma questão para juiz substituto do TRT de São Paulo que fala sobre os requisitos da relação de emprego. Primeiro, nós temos que dizer que relação de emprego é diferente de relação de trabalho. A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, ela trata da relação de emprego e não da relação de trabalho. Relação de trabalho é gênero, da qual relação de emprego é espécie, certo? Dentro da relação de trabalho, nós temos os prestadores de serviço como advogados, contadores, nós temos aquelas representantes comerciais, todos eles exercem um trabalho, prestam serviços, mas não sob a ótica do emprego, sob a ótica da relação de emprego, sobre essa perspectiva tratada pela CLT. O que a CLT cuida é da relação de emprego. Veja, no caso dos advogados que prestam consultoria, que não são advogados empregados, né? São advogados prestadores de serviços, consultores, eles não trabalham dentro da empresa, não cumprem o horário da empresa, eles ficam lá no seu escritório com independência intelectual, independência também de programação de horário de serviço, atendem outros clientes. Para esses prestadores de serviço, assim como o representante comercial que vende ou representa comercialmente diversas empresas, essas pessoas eles trabalham, têm a aplicação de leis cíveis que não são, né, leis trabalhistas, não, são leis do direito civil que não tem nada a ver com o direito trabalhista, ou melhor, é também uma relação de trabalho, mas não se enquadra dentro da CLT. Tá, ok? Então, não confundir relação de trabalho com relação de emprego. Então, quais são os requisitos para que seja relação de emprego e para que não seja relação de trabalho? A relação de emprego ela tem requisitos específicos e nós vamos ver agora. Tá, ok? Então, vamos lá. Quanto à relação de emprego, né? Então, quanto à relação de emprego, aponte a alternativa correta. Pessoa física, alternativa A, pessoa física que exerce o trabalho pessoalmente com subordinação, mediante salário e com habitualidade. Será que nós temos aqui os requisitos da relação de emprego? Veja, pessoa física exerce o trabalho de forma pessoal, com subordinação, salário e habitualidade. Bom, então, nós temos aqui a relação de emprego conforme instituído no artigo 3º da CLT. O artigo 3º da CLT diz que são requisitos da relação de emprego quais? Pessoalidade, então que o serviço seja prestado por pessoa física de forma pessoal, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Somente pessoa física pode ter relação de emprego. Que seja de forma habitual. Então, nós temos aqui o requisito da habitualidade, porque se for eventual, o cara prestou 1 ou 2, 3 serviços lá para aquela empresa, não é relação de emprego, foi um serviço eventual. Então, que tenha habitualidade, que tenha remuneração, mas daí a remuneração, as relações de trabalho também tem, mas aqui tem a onerosidade, e nesse caso a onerosidade, a remuneração, é até para diferenciar não de relação de trabalho, mas sim de trabalho voluntário, porque o trabalho voluntário não se enquadra na CLT, nos requisitos da CLT. E a última e mais importante de todas, subordinação. Então aqui nós temos a subordinação nessa alternativa e isso que torna ela correta. Os 4 requisitos da relação de emprego estão juntos aqui, porque para ter relação de emprego, os 4 requisitos têm que ser cumulativos, os 4 têm que estar presentes. Aqui nós temos pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. A subordinação é mais importante porque tem muita prestação de serviço ou muita relação de trabalho que fica no liame, é prestado por pessoa física, não é eventual, então é habitual, é pago, e aí ainda fica uma dúvida, será que é relação de emprego ou de trabalho? E a subordinação é quem vai dizer se é uma relação de emprego ou de trabalho. Então, a subordinação é aquela subordinação jurídica, né, que nós conhecemos, a subordinação jurídica, ou a subordinação propriamente dita, né? É o empregador que diz o horário de trabalho, que regulamenta o horário de trabalho, e assim por diante, tá ok? Então aqui estão presentes os 4 requisitos de emprego. Agora vamos ver as outras, aonde que estão as pegadinhas aqui, né? Pessoa física que exerce o trabalho pessoalmente
de forma eventual. Bom, aqui já está o erro dessa questão. Está faltando a habitualidade. Aqui é eventual, não é sempre, né? Então sempre cuidado com essa palavra. Não eventual é habitual. E eventual é não habitual, tá ok? Com subordinação mediante paga remuneratória. Aqui tem todos os outros requisitos, menos a habitualidade, tá ok? Vamos prosseguir. Pessoa física ou jurídica, bom, já vimos aqui o erro. Se é jurídica não presta atividade pessoalmente, então aqui falta a pessoalidade. Pessoa jurídica não pode ser sujeito de relação de emprego. Pessoa jurídica vai ser prestador de serviço, mas não relação de emprego regulado pela CLT, tá? D, pessoa física que exerce labor com total autonomia mediante paga remuneratória mensal. Onde que está a pegadinha aqui? A falta de subordinação, ó. Com total autonomia. Com total autonomia. Bom, se ele tem autonomia, ele não é subordinado. Então ele entra a hora que ele quer, ele sai a hora que ele quer, no meio do expediente ele sai para resolver os problemas particulares, ele tem total autonomia. Por isso que não se caracteriza na relação de emprego. Tá ok? E pessoa física que exerce o trabalho com pessoalidade, subordinação, habitualidade e de forma voluntária. Aqui faltou aquilo que eu disse no começo, que o trabalho voluntário, ainda que tenha os demais requisitos da relação de emprego, não é considerado ou não é abarcado pela CLT, não é abarcado, não é concebido como relação de emprego, é trabalho voluntário. Tá ok? Então a resposta certa é a A, que compreende os 4 requisitos da relação de emprego.